Os bandos de pássaros começaram a invadir o céu muito cedo naquele ano. A velha já havia percebido e comentado que o frio chegaria mais cedo. Mas os homens do clã, mesmo intensificando a caça, não haviam juntado tanto de carne a que as mulheres estavam acostumadas a secar para a viagem. O clã não se atrasara com relação ao sol para iniciar a longa jornada de frio. Mas assim mesmo, os pássaros começaram a viagem antes. Normalmente as aves passariam em seus enormes triângulos sobre os homens muitos dias depois que as carroças se lançassem em meio aos verdes, castanhos e crêmios que dominavam as estepes depois das colheitas. Com os pássaros vinham nuvens baixas e cinzentas, e atrás delas viriam as longas nuvens brancas que trariam o frio duradouro. Quando os primeiros grupos cruzaram o céu, todo o clã sabia que não havia tempo para quase nada. Apenas cangar o gado, amarrar as vacas prenhes e os bezerros às carroças, amontoar nas carroças todos os equipamentos, crianças e comidas, juntar o rebanho de caprinos e porem-se todos a caminho na grande viagem em direção aos campos menos gelados que habitariam durante o inverno. Logo pela manhã do dia seguinte, àquele em que todos os homens estavam de volta ao que fora o acampamento de verão, uma longa fila começou a marcha. Os batedores seguiam muito à frente, já fora da vista e do olfato do resto do clã. A metade dos outros homens seguia a trilha com suas armas às costas em um silêncio atento, perscrutando o campo com os olhos semicerrados na esperança de encontrar algum roedor ou, se tivessem sorte, alguma caça de grande porte para bater. Uma centena de passos atrás vinham 4 carroças pequenas puxadas por vacas e carregando crianças, 2 mulheres grávidas e alguns velhos, todos disputando seus lugares com as ferramentas e as bagagens que chacoalhavam em uma cacofonia de sons de couro, cerâmica e madeira. 2 grandes carroções, tracionados por todos os bois e pelo touro, moviam-se bem no meio da fila, levando as tendas desmontadas e os equipamentos pesados. 3 outras carroças pequenas puxadas por vacas fechavam a fila de veículos, levando todas as crianças, velhos e coisas. Ao lado dos veículos caminhavam mulheres e jovens, usando varas compridas para manter cabras e bodes peludos próximos aos veículos. Uns 50 passos atrás, seguiam os outros homens com suas armas, parando sua conversa animada, apenas para gritar com os jovens que se afastavam para mais de 20 passos do grupo. O sol baixo do meio-dia projetava as longas sombras da caravana que, com seus vários marrons e cinzas, movia-se em meio à planície já dominada pelo dourado das folhas secas e cortada pelo risco verde da mata ciliar de um córrego vindo das montanhas acinzentadas que rompiam o horizonte. A velha aproveitava o pouco calor que o sol lhe proporcionava e andava sem o casaco de couro, suando apenas o vestido de lã acinzentado, enquanto passava o olhar à deriva pelo horizonte. Pensava sobre ser a primeira mulher em muito tempo a viver para ver a filha da filha da filha, que estava em uma das 2 mulheres grávidas na primeira carroça. Sabia que seria uma menina, embora não soubesse por que sabia. Não via muita alegria em ter vivido tanto e ateado fogo a tantos corpos, entre eles os de um filho e de uma filha. Mas ficava feliz com a ideia de conviver com a nova criança que chegaria. Afinal, havia muito tempo que não cuidava de uma criança que tivesse sangue de seu sangue. A viagem ficara mais longa que no tempo em que era jovem. Não só pelo corpo cansado da vida árdua, mas principalmente porque agora atravessava as montanhas pelo passo do sol poente.
Lembrava-se de, há muitos e muitos anos, os velhos do clã decidirem não usar mais o outro caminho. Depois de uma viagem de inverno, em que os batedores encontraram gente muito diferente, instalada nos campos depois do passo do sol nascente. O que sabia sobre este povo era o que ouvira dos batedores, entre eles seu irmão, e que continuava sendo contado à luz da fogueira em histórias sobre a estranheza de suas roupas, seus instrumentos, seus animais, suas peles, seus cabelos e seus olhares. Conforme os dias passavam, o vento aumentava e trazia o grande frio nas altas nuvens que passavam rápido pelo intenso azul que coloria o céu. O povoado ambulante avançava em direção à depressão existente na gigantesca muralha de granito que se elevava a uma altura que os humanos nunca haviam alcançado, e onde, sabiam, moravam criaturas fantásticas e espíritos eternos. Nas noites, os espíritos que voavam com o vento gritavam de forma assustadora ao passar pelas carroças e tendas, uivando e assobiando com suas várias vozes e fazendo as crianças se abraçarem aos velhos nas barracas de couro. Mesmo com a marcha acelerada, o grande frio os alcançou dias antes de chegarem ao passo do sol poente, branqueando os topos negros das montanhas durante a noite, o que fez todos os que não eram jovens ou crianças franzirem seus seios pela manhã ao sair das cabanas. A partir de então, diminuíram o tempo das paradas noturnas, interrompendo a jornada já depois da escuridão, no ponto exato em que se encontravam os batedores estacados pelo poente, e reiniciando-a antes do amanhecer, quando só se percebia a existência das montanhas pela faixa irregular e escura que não apresentava estrelas. Todos os dias, a velha se levantava antes de todos, até mesmo dos batedores, e saía da tenda com o olhar apreensivo, olhando para o céu numa tentativa de decifrar os segredos dos ventos e das nuvens para saber se conseguiriam chegar à passagem antes da neve. Quando jovem, atravessaram a passagem pelas montanhas sob e sobre a neve. Lembrava-se da morte de alguns batedores quando o sol sumiu sob a neve debaixo deles, da lentidão sofrida das carroças atolando e do medo de que a passagem se fechasse antes que pudessem atravessá-la. Com mais alguns dias, chegaram à passagem, já sob uma neve fina que caía e deixava a superfície do solo mesclada de branco gelado e cinza seco. Nesse dia nasceu o bebê que a velha tanto esperava. Sentiu seu cheiro, ouviu o choro forte e viu que a mãe tinha leite farto. Tranquilizou-se numa alegria compartilhada por todo o clã que parou e rodeou a carroça enquanto a menina nascia. Tão logo a mãe e a criança se acomodaram, a caravana seguiu viagem. Em 3 dias lentos e 2 paradas noturnas, atravessaram a parte mais difícil e íngreme da passagem. Por sorte, a neve se manteve fina e pouca, de forma que atravessaram esse primeiro trecho sem sofrimento. Pela manhã do 4º dia da travessia, enquanto o clã percorria o segundo, mais fácil e mais longo trecho da passagem, 2 batedores lançaram-se numa corrida cadenciada em direção ao vale. Voltaram ao final do dia seguinte, com semblantes sombrios, e avisaram que o vale já estava branco. A sombra que trouxeram se instalou nos rostos dos adultos e dos velhos, pois teriam que aumentar a viagem em busca de territórios mais distantes para encontrar a caça menos rara, se encontrassem. A viagem prosseguiu durante muitos dias e, por mais que se distanciassem das montanhas, a ponto de não mais vê-las, o mundo continuava monotonamente branco manchado de cinza.
Quando chegaram a um lugar de onde podiam ver uma cadeia de montanhas, que só alguns batedores mais velhos já haviam visto, reuniram-se os adultos e os velhos e decidiram que a jornada terminara. Voltaram 2 dias de viagem para um lugar onde havia rio de bom tamanho, com esperança de pesca e de alguma caça grande. Descarregaram todas as carroças e se instalaram, montando todos os equipamentos, inclusive os fumadores, e prepararam-se para enfrentar o inverno. Os velhos e as crianças, sempre acompanhados por 2 homens, ficavam fazendo as poucas tarefas diárias que podiam ser feitas naquele ambiente gelado. As mulheres e os jovens espalhavam-se diária e longamente pela borda do rio, e os homens subdividiam-se em expedições de 2 ou 3 dias à procura de caça. A velha ia se afeiçoando cada vez mais à pequena criança, e sentia-se orgulhosa dos traços delicados da menina e da voracidade com que se entregava às tetas da mãe. Já via a menina saudável, forte e bonita, enfeitada por flores, na grande festa da primavera, quando os clãs se misturavam, entregando seus jovens aos jovens de outros clãs para constituírem novas famílias. Sabia, e seu estranho modo de saber sem saber por que sabia, que não estaria lá para ver, mas via assim mesmo. Gostava de ficar com a menininha no colo, fazê-la dormir depois de mamar e ficar sentindo seu cheiro enquanto dormia. Pelas manhãs, juntava as crianças para procurar pedaços de madeira, quase chorando de alegria com a algazarra que faziam. Sentia-se alegre, feliz e emotiva. Lembrava-se do que sua mãe lhe dissera sobre a velhice parecer uma nova, dolorida e invertida infância, trazendo de volta o desejo de brincar e levando embora a obrigação de trabalhar. Quando voltava com as crianças, gostava de atormentar as mulheres que cozinhavam, só para ver os olhares divertidos dos homens que cumpriam o dia de guarda e aproveitavam o descanso. No entanto, preocupava-se toda vez que via os fumadores inertes e os sacos de carne seca murchando. Os poucos peixes trazidos lentamente pelas mulheres e euforicamente pelos jovens causavam pequenas comemorações diárias. Os homens sempre traziam alguma caça, mas, na maioria das vezes, eram pássaros ou roedores. Uma vez, um batedor seguiu o rastro de um grande peludo que ainda não havia entrado em seu sono de inverno, mas uma nevasca o fez voltar para o acampamento. E logo os rastros das grandes caças sumiram, fazendo os batedores desistirem das longas distâncias e preocuparem-se mais em ajudar a procurar roedores e aves. Com a pouca caça e pesca que conseguiam, o estoque de carne seca diminuía mais rapidamente que nos outros anos. E, embora os grãos e as frutas secas guardadas ainda se mantivessem em um volume adequado, os adultos e os velhos temiam que a falta de carne chegasse antes que o grande frio passasse. Sabiam que, se a carne acabasse, haveria fraqueza e muitas crianças e velhos não viveriam até o degelo. Na manhã do dia seguinte, ao solstício de inverno, a velha contou os sacos de carne seca. Contraiu o rosto, aumentando a profundidade de suas rugas. Saiu para uma longa caminhada solitária que durou o dia todo, a contragosto dos homens que montavam guarda. Acompanhou o rio em um longo trecho que seguia água acima. Cavou profundamente a neve até encontrar ramos secos de mato saindo do sol. Olhou demoradamente para os 8 lados do horizonte. Contemplou por um longo tempo um bosque que havia longe das barracas. Voltou quando já estavam todos em volta do fogo que começava a iluminar a noite sem lua. Cheirou as crianças
Ele lhes contou longas e antigas histórias repletas de heroísmo de batedores até tarde da noite. Ao recolher-se à tenda, procurou, como nas noites seguintes, ficar próxima à filha da filha da filha, e dormiu sentindo seu cheiro em meio aos cheiros queridos de todos os que dormiam na tenda. Nos dias seguintes, poucos e de pouca forma perceberam as conversas sussurradas que ela entabulou com os outros velhos. Os murmúrios e expressões com que os velhos se entendiam duraram tantos dias quanto foram necessários para que todos os homens estivessem novamente no povoado. Após uma fogueira noturna, ao redor da qual os velhos contaram muito mais histórias do que seria comum, e todos os velhos contaram histórias, a velha se recolheu e não dormiu. Ficou escutando em silêncio o tom dos que pegavam a tenda. Quando sentiu todas as respirações pesarem em sono, ficou por algum tempo sentindo todos os cheiros, como se absorvessem em seus pulmões pedaços de felicidade que lá se desmanchavam para inundar seu corpo enquanto se dirigiam à sua cabeça. Quando teve a certeza de que todos dormiam completamente, esgueirou-se em direção ao pedaço de couro que fechava a entrada da tenda. Saiu da mesma forma com que fugia quando era criança para ver o luar e se entregar ao tumultuoso silêncio das noites de verão, quando as corujas caçavam com seus gritos estridentes e os ventos do calor esfregavam as folhas das árvores em um murmúrio úmido. Só se pôs em pé quando saiu do círculo de tendas. Na beira do rio encontrou os outros velhos. Seguiram juntos, em silêncio, em direção ao bosque de galhos secos, encantados com o tênue brilho que a neve refletia do fio de lua que se movia entre as estrelas. No bosque, trocaram olhares e cheiros em silêncio, ainda com medo de acordar suas proles. Sentaram-se em círculo e acomodaram-se na neve. Permaneceram imóveis e serenos, enquanto o frio lhes envolvia os corpos. Após o amortecimento do corpo, a velha sentiu a cabeça entorpecer lentamente. Foi sentindo o sono chegar e, com ele, pedaços de sonhos. Sonhou com a lembrança de uma tarde morna e úmida, quando estava florida à beira do lago onde se realizava a grande festa da primavera. Viu, iluminado pelo grande e radioso sol da primavera, o jovem pai de suas filhas e de seus filhos, coberto de guirlandas de flores, a andar em sua direção, exatamente como quando o escolhera. Adormeceu para a grande viagem. Diga, como foi desta vez? Aconteceu uma coisa estranha, que não aconteceu na outra vez. Eu senti frio, muito frio. Não foi algum problema com o sistema de ar? Acho que não. Fazia calor quando eu comecei a ouvir a música, e quando o efeito do frio me passou, estava uma temperatura parecida com a que faz agora. Tá. E quando você começou a sentir frio? O frio chegou junto com os pássaros que voaram no começo da vivência. Foi aumentando, mas, enquanto o frio aumentava, eu fui começando a sentir paz. Uma paz de funerais. Uma paz de conformidade. Uma paz triste. Uma paz de despedida. Teve alguma coisa que você possa relacionar a esta paz de despedida?
Sim, o olhar que a velha dirigia à criança que nasceu. Parecia como o olhar que às vezes minha avó me lançava, o olhar de esperança, mas que era também um olhar de fim de vida. Como assim? Olhar de fim de vida? Ah, é meio difícil explicar. Faz muito tempo, mas eu acho que sabia que minha avó percebia que estava morrendo, pelo olhar dela. As memórias são meio confusas. Até acho que pode haver uma contaminação por causa do tempo. Mas eu tenho esta sensação de que minha avó já sabia que estava morrendo. Chorei muito quando ela morreu, mas não de surpresa ou de angústia. Foi um choro de sentir falta e saber que dali para diante, iria sempre sentir esta falta. Foi um choro parecido com o que chorei hoje. A sensação que ficou é a de que vi a morte simultânea de todas as avós e avós do mundo. Como se todos eles nos abandonassem e sobrasse no mundo apenas o presente, sem a carga do passado cheio de esperança que avós carregam. Como se fossem retirados do mundo todos os tons de rosa.